Boa noite, igreja. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quantos querem mais de Deus nesse lugar? Glória a Deus. Eu queria pedir um grande favor, para que o pessoal aí do fundo não conversasse, prestasse atenção no culto. Nós temos que ter cada vez mais reverência pela palavra. O nosso apóstolo ele tem nos ensinado isso. Então eu queria pedir esse favor para que você seja o mais breve possível ali no bebedor. Quando você for ao banheiro, procure ir sozinho, né? Às vezes a gente chama alguém para ir junto, principalmente as mulheres. Então eu não quero desrespeitar ninguém, simplesmente não deixe com que isso tire o foco do que Deus tem para a sua vida, nem para a pessoa que está do seu lado, para a sua amiga. Amém? Diga aleluia. Eu quero uma igreja comunicativa. Diga comunicação. Mais forte, comunicação. Nós vamos falar muito sobre comunicação. E quando se fala sobre comunicação, eu quero trazer para o reino de Deus, eu quero falar sobre a sua comunicação com Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para mim e para você. Como que anda a sua comunicação com Deus? Como que está a minha comunicação com Deus? E trazendo para os dias de hoje, nós temos muitos meios de comunicação, sim ou não? Foi evoluindo, e hoje nós temos as redes sociais. Quem pode me falar um exemplo? O quê? Vocês estão ligados, hein? O Instagram, tem o WhatsApp, tem Facebook. E aí? Todo mundo aqui tem Facebook, todo mundo tem WhatsApp. Acredito que hoje é difícil alguém não ter, né, uma rede social para se comunicar. Diga, se comunicar. E falando sobre comunicação, essa palavra, Deus ministrou ao meu coração em uma conversa. Foi uma conversa que eu tive com Deus e Deus falou, é só você ter comunicação, filho. E nós ficamos online, diga online. No Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Eu quero que você pare para pensar, quanto tempo você fica online nas redes sociais e quanto tempo você fica online nas redes celestiais? Quanto tempo você fica online nos céus? Será que você ficou offline para Deus e online para o mundo? Porque o que mais eu vejo hoje é pessoas online. Só que online para as coisas da terra, para as coisas do céu eu não vejo tantas. Deus, Ele quer que eu e você entenda, é tempo de se comunicar. E Deus vem falando sobre ouvirmos Deus, diga ouvir Deus. Nós vimos de uma série de ministrações, o Bispo Lu nos ministrando sobre sentidos de Deus, Deus falando sobre sentidos, e aí o pastor Júnior veio nos ensinando sobre a armadura de Deus, e Deus ele continua falando. Hoje no culto também pela manhã ele falou sobre ouvir a voz de Deus, e hoje nós estamos aqui para ouvir mais de Deus e se comunicar com Deus, diga comunicação. Deus, Ele deseja se comunicar comigo e com você. Ele deseja se relacionar. E antes de eu começar a ministração, já começou, né? Eu quero me apresentar rapidamente, amém? Meu nome é Pastor Felipe, para não confundir aí, que já tem bastante, né? Pastor Felipe Rafael, eu sou discípulo do Bispo Lu, da Bispo Edi, eu amo muito eles. Eu queria agradecer essa oportunidade a eles, ao apóstolo, pela confiança, né, em Deus. E é uma grande honra estar aqui, eu amo vocês, amo todos vocês, amém? E Deus, Ele tem uma palavra para ministrar que me ministrou muito. E de verdade, foi a palavra que eu mais tive dificuldade para ministrar, para montar. Eu já tinha algumas pregações no meu coração prontas, e aí Deus me deu essa palavra, e como é que vai ser? Eu não sabia. E aí Deus foi me conduzindo, e eu tenho certeza que Deus Ele vai ministrar cada um de nós. Diga aleluia. Quem quer mais de Deus? Então olha para a pessoa que está do seu lado. Sem vergonha, hein? Dá uma boa noite, fala a paz do Senhor Jesus. Fala assim para ela, que bom que você veio. Agora olha para o outro lado aí. Faz de novo, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Fala aí, que bom que você veio. Aí agora olha para ele e fala assim, agora é hora de se comunicar com Deus. Então presta atenção no culto. Amém? Se você vê essa pessoa distraída, você já fala para ela, presta atenção no culto. Fechou? Vamos comigo? Então vai ser assim, fechou?
Diga, comunicação. Então, nós falamos de redes sociais, nós falamos de ficar online. E aí, o que eu mais vejo, as pessoas online, no WhatsApp, no Instagram. E aí, às vezes, aparecem uns status lá. Nada contra status, tá? Nada contra a rede social. Mas, às vezes, aparece um status lá. Alguém para conversar? Você já viu esse status, irmão? Ou, às vezes, a pessoa vai até a outra, nunca viu na vida e começa a bater papo, começa a conhecer pessoas que nunca viu, começa a falar da vida dela para pessoas que ela nem conhece. E aí, você sabia que muitos pedófilos se abusam disso? Por causa da comunicação. E o que eu quero dizer com isso? É que Jesus, ele está online. Diga, Jesus, ele está online. Mas não é no WhatsApp, não é no Instagram e não é no Facebook. Ele está online disponível para aqueles que buscam Ele de coração, para aqueles que fecham a porta no secreto e buscam Ele. Ele está online o tempo todo. Eu nunca vi Jesus offline para ninguém, irmão. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente fica offline de Deus e fica online. E Deus, Ele quer que eu e você entenda. Hoje é tempo de você ficar online para Deus e se fechar para o mundo. Você tem que ficar offline para as coisas da terra e online para as coisas dos céus. Então hoje é dia de se comunicar com Deus, amém? E pode colocar a palavra aí, João capítulo 3, versículo 16. Pode pôr. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Eu quero ler com vocês, então quero convidar você a ler junto comigo, amém? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele, diga, crer. Crer significa assumir um compromisso. Eu quero que você grave isso. Crer significa assumir um compromisso. Então, para que todo que nele assumir um compromisso, não, mas tenha a vida. Eu vou parar um pouco aqui. E eu quero que você entenda algo. Diga, amor. Deus, Ele nos ama, Ele te ama tanto. Se fosse preciso, Ele enviaria Jesus 1000 vezes para morrer na cruz por você. Só para poder ter um relacionamento, um contato, uma comunicação com você. Esse versículo, ele fala muito sobre o amor de Deus. Só que eu quero que você, Deus quer que eu e você entenda algo. Não adianta nós sabermos que Jesus morreu na cruz por nós, se nós não buscamos contato com Jesus. Isso não muda nada. Não adianta Jesus ele vir, falar que me ama, demonstrar o amor dele na cruz e eu ficar offline para Deus. Eu não assumir um compromisso com Ele. Eu viver um dia bem, um dia ruim, eu não ter constância em Deus. Quando eu falo constância em Deus, é comprometimento com as coisas de Deus. Deus, Ele nos escolheu para nos relacionarmos com Ele. Diga, comunicação. Ele quer ter um relacionamento, e relacionamento não é só uma pessoa, não depende só de uma pessoa. Tem que ser os dois. E nós estamos ouvindo Deus falar. E a gente precisa se comunicar, a gente precisa corresponder ao amor. Diga, corresponder ao amor de Deus. E a palavra crer significa assumir o quê? Então nós precisamos assumir um compromisso com o nosso Pai, com aquele que entregou o Filho dele por nós. Diga, relacionamento. Como que está o seu relacionamento com Deus? Mas pastor, eu sou líder, eu prego. Irmão, nós somos filhos, nós somos falhos e todos nós precisamos sermos transformados por Deus. Todos nós precisamos nos relacionar cada dia mais com Deus. Eu não estaria aqui falando isso se eu não buscasse relacionamento também com Deus. Isso é para mim, isso é para todos nós. E o que eu mais vejo é as pessoas sabendo o que Jesus fez na cruz, porque todo mundo já ouviu falar desse versículo. Só que muitas pessoas não assumem um relacionamento com Jesus. Sabe? Às vezes a gente tem vários relacionamentos, a gente assume vários compromissos, a gente posta em status, a gente posta em vários lugares, mas quando é para assumir um relacionamento com Deus, a gente quer viver em secreto, a gente não quer assumir. A gente quer viver de qualquer jeito. Não, eu vou só ir para a igreja de domingo, eu não vou ler a Bíblia. Relacionamento é todo dia. Relacionamento é a todo momento. Comunicação com Deus é a todo momento. Amém? 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar mas para que este fosse salvo por meio? Só um minuto. Está no telão aí? Amém.
Então Deus enviou Jesus não para condenar, mas para salvar. Ele enviou Jesus para nos salvar. Então o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser constante, porque Jesus veio primeiramente para nos salvar. Só que vai chegar um dia que Jesus vai voltar para condenar o mundo. Mas ainda não chegou esse tempo, então isso significa que você e eu ainda temos tempo de nos relacionarmos com Deus, de nos arrependermos. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela aí, ainda dá tempo de buscar um relacionamento sério com Deus. Ainda dá tempo de eu e você nos arrependermos de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que nós colocamos muitas vezes no lugar de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. O que te impede de ir mais fundo em Deus? O que me impede de viver um relacionamento mais profundo, mais sincero com Deus? Diga, comunicação. Sem comunicação não dá. Como que faz para se comunicar com Deus? Você vai lá no WhatsApp de Jesus, fala assim, oi pai, oi Jesus, é assim? É pelo WhatsApp? Jesus não tem WhatsApp, irmão. Basta você falar com Ele, Ele está online. Como eu disse, Jesus está online. Basta você falar com Ele, Ele está ouvindo você. Só que muitas vezes a gente prefere ficar online, conversando com pessoas que a gente nem conhece, abrindo a nossa vida inteira para essas pessoas e para Deus, que é o único que pode mudar a nossa vida, a gente não se abre. A gente não busca direcionamento, a gente não fala, a gente não se comunica. E Deus, Ele quer ministrar hoje que uma conversa, fala aí comigo, uma conversa muda tudo. Uma conversa com Jesus muda tudo. Então, quando eu aprendo a me comunicar com Deus, quando eu aprendo a ouvir Deus e a falar com Deus, eu começo a aprender a ter relacionamento com Deus. E isso muda tudo. E eu quero falar de uma mulher, de uma pessoa, que ela teve uma conversa com Jesus e ela nunca mais foi a mesma pessoa. E eu e você vamos aprender com essa mulher, nós vamos aprender que através de uma conversa muitas coisas acontecem. Amém? Pode colocar aí, João capítulo 4, versículo 5. Está aí? Está comigo aí todo mundo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, vamos lá. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, repete comigo, Sicar significa cidade da falsidade. Sicar significa cidade da? Por que Sicar significa isso? É um significado dessa palavra, desse nome. Porque a palavra ensina que Samaria, essa palavra aqui, Samaria era uma cidade, lá eles seguiam vários tipos de deuses. E lá também tinha o Deus de Israel, diga, o Deus de Israel. O Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, que também é o nosso Deus. E eles tinham o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Só que junto com eles tinham outros deuses. Ou seja, eles diziam ter um relacionamento com Deus, mas seguiam outros deuses. Ou seja, eles tinham um falso relacionamento com Deus. Por isso o nome, falsidade, cidade da falsidade. E Deus, Ele ministrou ao meu coração. Será que eu e você não estamos vivendo assim? Dizemos ter um compromisso com Deus, mas temos outros deuses? Vivemos um falso relacionamento com Deus? O que é um Deus, pastor? Um Deus é aquilo que eu entrego à minha vida, aquilo que eu não tenho domínio. Às vezes é algo que desagrada o meu Deus, o Senhor Jesus, e mesmo assim eu vivo daquela maneira. Isso é um Deus. Às vezes é um vício, às vezes é algo que te prende. E será que eu e você não entramos por aquela porta desse jeito? Seguindo a Deus, mas cultuando outros deuses? Jesus, Ele nos trouxe aqui para nos revelar a verdade. Diga a verdade. Jesus, Ele quer tirar toda a falsidade do meu coração, tudo aquilo que não provém dEle. Eu quero que você pense, como que anda o seu relacionamento com Deus? Nós não estamos aqui para expor ninguém, nós estamos aqui para sermos confrontados pelo amor de Deus. Eu comecei com João 3,16, falando de amor. O amor de Deus, fala aí comigo, o amor de Deus não é passar a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O amor de Deus é confronto, o amor de Deus é mostrar que eu e você somos falhos e precisamos melhorar. Esse é o amor de Deus. E aí Jesus chegou aqui, para quem não sabe, é Jesus, ele está chegando a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E aí, como eu disse, essa cidade ela se corrompeu,
ela dizia seguir a Deus, mas se corrompeu com outros povos, e aí ela começou a seguir outros deuses, ao ponto deles sacrificarem até pessoas, até crianças. E mesmo assim eles se achavam que eles eram seguidores de Deus, do único Deus verdadeiro. E aí, João 4,6, Jesus estava lá cansado da viagem, a Bíblia diz assim, havia ali o poço de Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do... Isto se deu por volta do 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, teme um pouco de... Então essa mulher, ela vivia na cidade de Samaria, né? Ela era uma samaritana, ou seja, ela vivia nessa cidade que a gente acabou de ver o significado. Cidade da... Fica com vergonha não, hein? Fala, hein? Cidade da falsidade. Então, essa mulher, ela vivia uma falsidade, um falso relacionamento com Deus, porque ela dizia ser filha de Jacó, ser filha de Deus, você vai ver aqui no contexto, mas ela tinha outros relacionamentos, ela tinha outros deuses, e Deus, Ele quer que eu e você aprenda, uma conversa transforma tudo, diga, uma conversa com Jesus muda tudo. Vamos lá, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Você reparou aqui que Jesus não deu nem bom dia, nem boa tarde? Era meio-dia, sim ou não? O natural de você ver alguém é você falar, oh, bom dia, tudo bem? Me vê um copo d'água. Só que Jesus, parecia que ele conhecia tanto essa pessoa. Sabe quando você está com uma pessoa que você tem intimidade, você fala assim, oh, me dá um gole d'água? Sabe, oh, me dá um copo de água. Você está na casa da pessoa, oh, me dá um gole d'água aí. Porque é uma pessoa que parece que você já conhece, já tem intimidade. Eu tenho convicção aqui que Jesus já sabia a vida inteira dessa mulher, a gente vai ver isso. Ele conhecia ela, por isso que ele falou, oh, me dá um pouco de água. Ele quis mostrar que ele já tinha um pouco de intimidade com ela. Só que ela não entendeu muito bem. E aí no versículo 8, vamos lá. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar. Então a Bíblia diz que Jesus tinha quantos discípulos? Vamos ver quem está lendo a Bíblia aí. Amém? Quantos? Diga, 12. Imagina comigo, 12 pessoas para ir comprar comida. Era necessário 12? Por que não foi 6, né? Ficou mais 6 com Jesus? Porque Jesus mandou os 12 embora para ficar sozinho com essa mulher. Eu tenho convicção que foi isso. E aí eu penso comigo, que Jesus, Ele quer ter um momento a sós, diga, momento a sós. Comigo e com você. É no secreto que tudo acontece. É Deus e você e Deus. Sem ninguém. É no secreto. A comunicação que eu e você temos que ter é no nosso secreto. Não é aqui na igreja somente, aqui nós temos que adorar sim, buscarmos juntos, mas o relacionamento profundo com Deus, ele é gerado no íntimo, no secreto, e não tem como buscar isso olhando para outras pessoas. Então essa mulher estava sozinha com Jesus, diga Jesus. E aí, já pensou você sozinho com Jesus? Como é que ia ser? Uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus, tudo muda. E aí Jesus, ele começou a puxar assunto com essa mulher, assim como ele também puxa assunto comigo e com você. E aí olha só, versículo 9, vamos lá. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo pede a mim uma água para, pois os judeus não se dão bem com os... Ela quis dizer assim, ué, eu nem te conheço, você está pedindo água para mim, você é judeu, você é o povo inimigo, você nem podia estar falando comigo. Para quem não sabe, os judeus e os samaritanos se odiavam tanto, que se um judeu visse um samaritano, era arriscado um matar o outro. Eles se odiavam por uma cultura que aconteceu, por uma separação no reino lá de Deus que aconteceu, e aí eles acabaram se misturando, o povo de Samaria acabou se misturando com outros povos, e aí eles se corromperam. Então os judeus, eles tinham muita raiva dos samaritanos, eles tinham muito ódio dos samaritanos. Então quando Jesus, que era judeu, ele chegou perto dessa mulher, eu penso comigo, ela já devia ter ficado meio assim de ir lá perto de Jesus. Mas mesmo assim ela foi. E aí quando Jesus pede água, ela deve ter pensado, quem esse cara pensa que ele é? Ele é judeu, ele não pode falar comigo, ele é meu inimigo. Ei, talvez você chegou aqui achando que você não merece ou você é inimigo de Deus por algo que você fez de errado. Mas eu decreto que você vai sair daqui com o melhor amigo chamado Jesus. Não importa se você acha, Jesus, Ele te ama. E
esse costume judeu não se colocava a Jesus, porque Jesus não era qualquer pessoa. Ele era diferente. E nós vamos ver aqui que Jesus ele tratou ela de uma forma diferente. Amém? E aí ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. 10. Presta atenção no 10. Presta atenção no 10. Versículo 10 diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água. Fala comigo aí, água viva. Talvez essa palavra água viva para você soe um pouco estranho. Talvez você lembre daquela água viva que tem no mar lá que dá choque. Não é essa, amém? Fique em paz, Jesus não vai te dar esse choque aí não. É outro choque. Para você entender melhor essa palavra água viva, a gente tem que entender a cultura judaica. No judaísmo, água viva, toda vez que se fala água viva, está falando de água corrente. Diga, água corrente. Está se falando de uma água pura. Diga, pura. Está se falando de uma purificação. A palavra água viva, ela era também usada, eles associavam muito com a palavra purificação. Por quê? Porque eles usavam águas correntes para se purificarem, para fazer o seu ritual de purificação. Então, como que funcionava isso? Quando se falava água viva, eles já associavam com um tanque de purificação. Então, qual que é o propósito da água viva? Diga, purificação. Mais forte, purificação. Grava isso, grava, purificação. Deus, Ele quer purificar a sua vida. E quando Jesus fala para essa mulher que Ele tinha algo para ela diferente, que Ele falou, eu tenho uma água viva. Eu penso comigo, essa mulher sabia o costume judaico, ela sabia o costume do povo de Deus. Na hora que Ele falou isso, ela deve ter pensado, ele tem uma água viva, mas eu não estou vendo rio aqui, porque tinha que ser um rio, uma água corrente. Para quem não sabe, água corrente era uma água que vinha da chuva, ela ia embora, se renovava, ela não ficava a mesma água parada. Então tinha que ser uma água que se renovava, e somente um rio poderia ser assim, e para eles fazerem os rituais lá de cerimônia de purificação, eles tinham um tipo de cisterna, que é onde era vamos dizer assim, uma piscina, onde a água caía, e tinha embaixo um lugar que a água ia embora, e aí ficava tendo vamos dizer assim, esse fluxo de água, a água não acabava, e aí tinha esse fluxo. Então quando Jesus fala de água viva para essa mulher, Ele está falando disso, Ele está falando, eu tenho uma água que é uma água pura, e uma água que vai purificar você. Pensa comigo, na cabeça dessa mulher, o que esse cara está falando? Ela entendeu que ele estava falando de uma água pura, e de uma água que iria purificar a vida dela. Só que ela ainda não tinha um discernimento espiritual. Fala aí comigo, discernimento espiritual, ela ainda não tinha. Por isso que Jesus falou, se você conhecesse o dom de Deus, o que é o dom de Deus? É o discernimento espiritual para compreender quem é Deus. Ela ainda não tinha isso, por isso que Ele falou isso, se você compreendesse o que eu quero dizer para você, o que Deus quer falar ao meu coração e ao nosso coração, é que nós precisamos ser espirituais. Para entender aquilo que Deus Ele quer fazer, nós precisamos ser espirituais e não carnais. Não pessoas que levam tudo na carnalidade. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela aí. Jesus, Ele é espiritual. Jesus é o quê? Então Ele vai falar coisas Então eu preciso ter discernimento para compreender o que Jesus está falando. Então a água viva se refere à purificação. Então na hora que Ele falou para essa mulher associou, como que Ele vai trazer aqui uma água viva? Se aqui não tem rio, se eu não estou vendo aqui uma cisterna, não estou vendo aqui um tanque para ser purificada. E olha o que ela fala, versículo 11. Disse o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Ela olhou para Jesus, olhou para o poço, não viu nenhum rio do lado, não viu nada. Esse cara está louco, cadê essa água viva que ele está falando? Não tem rio aqui? E aí ela fala assim para Jesus, acaso o Senhor, no versículo 12, acaso o Senhor é maior do que o nosso Pai, que nos deu o poço do qual Ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu? Então ela olhou para Jesus e falou assim, que água é essa que você está falando? Será que você é maior do que a pessoa que fez esse poço? Você tem outro poço melhor do que esse?
que era um poço que trazia purificação. Ou seja, ela começou a olhar para Jesus e começou a questionar, quem é essa pessoa? Porque até então, ele era um judeu comum, ele era uma pessoa comum. Só que ela começou a ver que Jesus não era comum. Repete aí comigo, uma conversa com Jesus. Você percebe que ele não é comum. Uma conversa com Jesus, eu percebo que ele não é uma pessoa comum. Que ele não vai me tratar de uma maneira comum. Que ele vai me mostrar coisas que não são comuns. Só que se você estiver acostumado com o comum, talvez você não perceba quem é Jesus. Porque Jesus não é comum. Talvez Jesus já veio na sua frente várias vezes e eu e você não percebemos. Porque a gente está tão acostumado com o comum. Então Jesus olha para ela e fala, ó, se você conhecesse o dom de Deus, repete aí comigo, dom de Deus, quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Gravou isso? Grava isso, irmão, você vai fazer sentido, amém? Versículo 13, então, ela perguntou, quem é o Senhor? O Senhor é maior que Jacó? Para quem não sabe, Jacó, ele é filho de Abraão, ele é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então ela quis dizer assim, ó, eu sou filha de Jacó. Meu pai Jacó me deu esse poço, o Senhor é maior do que ele? Ela ainda não sabia que era Jesus. Aí vamos lá, versículo 13, Jesus respondeu, quem beber desta, terá sede outra? Imagina a mulher olhando para o poço e falando, Senhor, tem outra água, mas só estou vendo um poço aqui. Aí Jesus olhando para ela olhando, imagina a cena, ela olhando para o poço e Jesus do lado dela olhando para ela assim, imagina ele pensando, ela não faz ideia. Às vezes a gente está tão acostumado com a água que o mundo oferece, que a gente fica lá olhando, a gente nem percebe que Jesus está do nosso lado. A gente nem percebe que Jesus tem algo sobrenatural para derramar sobre nós. Jesus, ele quer que eu e você mergulhe mais fundo, numa água viva, numa água que sacia, e nós vamos ver isso. E aí diz, respondeu Jesus no 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, ou seja, uma água comum, uma vida comum. Para você entender melhor, essa mulher, ela tinha que todos os dias ir nesse poço, porque eles sobreviviam da água desse poço. Então pensa comigo, todos os dias tendo que ir lá buscar água, todos os dias vivendo algo comum, e lembrando que ela tinha um falso relacionamento com Deus, todos os dias ela vivendo a mesma vida, sem mudança nenhuma. Eu quero fazer uma pergunta para você, até quando eu e você vamos aceitar viver o comum? Como que foi o seu dia? Normal. Irmão, um filho de Deus não pode ter um dia comum, não. Um filho de Deus não pode ter um dia normal, não. Tem que ser um dia sobrenatural, tem que ser um dia cheio da presença, tem que ser um dia com Deus. E às vezes a gente se contenta com o comum, com o normal. Essa mulher, ela estava tão acostumada com a água do poço, que ela estava lá olhando para o poço. Mas é minha vida isso aqui, a minha vida é vir aqui. E aí Jesus, ele vem e apresenta algo diferente para ela, ela começa a questionar Jesus, como assim? Você está querendo dizer que o que eu estou vivendo está errado? Você tem algo diferente? Você tem algo diferente do comum? Exatamente isso. Jesus não é comum. E olha só, 14. Vamos ler o 13 e o 14 juntos. Respondeu Jesus, quem beber dessa água terá sede outra vez. 14, mas, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Vamos ler só a primeira frase aqui. Mas quem beber, diga, quem? Ele não olhou para ela e falou assim, mas se você, mulher samaritana, beber da água que eu te der, você nunca vai mais ter sede. Ele falou, quem? Ele falou assim, é para todo mundo. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ou seja, ele não estava falando só para ela isso, ele estava falando para você e para mim. Que quem pode beber? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode beber dessa água que Jesus tem a oferecer, essa água viva. Então, talvez você pense, não, mas essa água aí é para aquela pessoa ali que tem intimidade, eu não tenho. Não, essa água é para todos. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Jesus não morreu na cruz por um ou para o outro, foi por todos. Sim ou não? Sim ou não? Então não tem diferença. Não existe alguém melhor do que alguém aqui. Só que tem pessoas que buscam mais fundo. Tem pessoas que são mais espirituais. Tem pessoas que estão aprendendo a ser. E não há problema nisso. E Jesus está falando que todos nós podemos beber da água. Amém? E aí vamos lá.
Repete aí comigo. Uma conversa com Jesus me purifica, me preenche e me sacia eternamente. E além disso, de quebra, você derrama em outras pessoas. Uma conversa com Jesus muda tudo. E eu posso falar para você que eu tive uma conversa séria com Jesus, que mudou tudo. E não foi só uma vez. Jesus, Ele quer conversar comigo, com você. Ele quer que eu e você se comunique com Ele todos os dias. Todos os dias Ele tem uma água viva para derramar. Todos os dias Ele tem algo novo. Amém? Versículo 15. Vamos lá. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa, para que eu não tenha mais, nem precise voltar aqui para tirar. Sabe o que ela fez aqui? Ela começou a compreender que Jesus não estava falando de uma água comum. Ela começou a ter discernimento espiritual. Ela começou a ver que não era a água do poço, não era um rio que estava ali. Ela estava diante de uma fonte chamada Jesus. Ela começou a ter discernimento espiritual. Lembra que ele perguntou, se você conhecesse o dom de Deus, ele quis dizer, se você tivesse discernimento do que eu estou falando, do que eu quero que você viva. Ali, Jesus derramou um discernimento espiritual e ela entendeu no espiritual. Ela entendeu que aquilo que ele estava falando era uma água que era uma água totalmente diferente. Então lembra que eu falei que a água viva ela é uma água que purifica? No ritual judeu é uma água que purifica o externo. Mas Jesus ele está falando de uma água que purifica o interno, dentro. De dentro para fora. Quando você se comunica com Jesus, você é purificado de dentro para fora. Ele tira o que não agrada a Ele e coloca aquilo que agrada. Ele vai fazendo como se fosse aquela água viva. Ele vai tirando o que não presta e a água viva que vem nova vai trazendo coisas novas em Deus. E o desejo de Deus é que eu e você compreenda no espiritual. Eu vou falar para você, irmão. Eu já li, já preguei essa palavra e nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha tido um discernimento espiritual. E aí Deus me revelou e eu falei, meu Deus, como isso é profundo. Como eu já li isso aqui tantas vezes, já preguei tantas vezes na célula e nunca vi isso. Porque é espiritual, é discernimento espiritual. Então ele abriu os meus olhos e me mostrou, filho, é isso. Então quando Deus ele se revela no espiritual, nós precisamos ter discernimento. A palavra de Deus diz que aquilo que é espiritual é discernido espiritualmente. Não tem como viver uma vida com Deus na carne. Fala aí, não tem como. Por quê? Porque Deus é espírito, vai estar escrito aqui, você vai ver, não sou eu que estou falando. É impossível viver algo com Deus na carne. Nós precisamos ser espirituais. E olha só, Senhor, dê-me dessa. Lembra que ele falou, primeira coisa que ele falou, se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo água, você lhe pedir, já foi duas coisas que aconteceu aqui. Ela teve o discernimento espiritual e ela pediu água. Só falta uma coisa, conhecer Jesus, saber quem Ele é. Eu vou te mostrar o que você vai entender, amém? E aí, olha só, depois que ele fala para ela, a mulher fala para Jesus, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Imagina a cena, ela falando, ela pensando, eu preciso voltar aqui todo dia, ele está me oferecendo uma água que eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar mais voltar aqui, eu não vou mais viver a mesma coisa, eu vou ver algo diferente, eu vou sair da rotina, eu vou sair do comum. Então ela falou, não, eu não quero mais voltar aqui, grava isso, eu não quero mais voltar aqui, foi isso que ela disse, me dá dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. Ela falou isso para Jesus. Versículo 16, todo mundo comigo? Diz assim, ele lhe, vá, chame o seu marido e? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem? O fato é que você já teve, e o homem com quem agora vive não é o seu marido, o que você acabou de dizer é? 19, disse a mulher, Senhor, veja o que é. Jesus estava falando de coisas espirituais, de repente ele chama o marido dessa mulher, ele falou, chama o seu marido que eu vou dar essa água para você. E lembrando que a água viva era uma água que purificava. Por que Jesus ele chamou o marido? Por que ele falou do marido? Ele tocou na ferida. Fala aí, Jesus quer tratar as minhas feridas. Ela estava tendo uma conversa com Jesus.
E aí Jesus olhou o coração dela, e ele olhou e falou, ó, eu quero encher ela com a água viva, mas antes de encher ela com a água viva, ela precisa tirar aquilo que ela está tentando se preencher, aquilo que ela está colocando no meu lugar. E ele viu que ela tinha tido já 6 relacionamentos. Lembra que eu falei no começo que Jesus já parecia que conhecia ela? Ele olhou para ela e falou, me dá um pouco de água aí. Parecia íntimo dela, porque ele já conhecia a vida dela, assim como ele conhece você, e ele quer ter intimidade comigo e com você. E Jesus quer tratar a sua ferida, aquilo que muitas vezes nós colocamos no lugar dele. Essa mulher vivia um falso relacionamento com Deus, porque ela cultuava outros deuses. Eu não quero dizer aqui que eram 5 maridos dela, não significa isso para mim. Só que ela colocava relacionamentos com pessoas, muitas vezes, como um Deus na vida dela, para tentar saciar aquilo que só Jesus podia saciar. E a pergunta que Deus faz para mim é para você, o que nós temos colocado no lugar dele? Será que você está tentando se saciar de outras coisas? Será que eu e você estamos colocando coisas que não agradam a Deus para tentar saciar o nosso vazio? Essa mulher, ela ainda não conhecia Jesus, ela estava tendo um encontro, uma conversa com Jesus, amém? E aí, ele revela a vida dela, ela vê que ele é profeta, e nisso que ela vê que ele é um profeta, ela faz uma pergunta para ele. Vamos lá. João 4:20. Veja o que é profeta, ela falou, né, no 19:20. Nossos antepassados adoraram mas, vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos 23. Lê junto comigo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São estes os adoradores que o Pai... Quem que o Pai procura? Quem adora em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Não os que buscam um relacionamento falso com Deus, mas têm outros deuses. Não os que dizem ter um compromisso com Deus, que dizem crer em Deus, mas vivem com outros relacionamentos. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Jesus não quer dividir você com ninguém. Já pensou você tivesse um carro pela metade, ou em 5 partes? Você gostaria de ter um carro em 5 partes? Só o pneu do carro? O que adianta só o pneu? O que adianta metade do carro? Deus não quer você pela metade, Ele quer você por completo. Ele pagou por completo, Ele se entregou por completo. E por que a gente vive entregando metade? Por que a gente tem tempo para tanta coisa, mas para Deus a gente está cansado? Por que a gente tem tempo para fazer várias coisas, mas para Deus a gente fala que não tem tempo? Deixa eu falar uma coisa para você, não é falta de tempo não, é falta de prioridade e compromisso com Deus. É falta de relacionamento, é falta de você entender que Ele é a sua maior necessidade. É falta de eu e você entendermos que nós precisamos priorizar Deus. Ame o Senhor Deus acima de todas as... Sabe o que significa isso? Colocar todas as coisas abaixo de Deus. Nós precisamos entender que amar a Deus é colocar tudo abaixo dEle, deixar Ele sempre em cima, deixar Ele como prioridade. E essa mulher não conhecia Jesus. E aí Jesus, ela foi falar, eu vejo que o Senhor é profeta. E os nossos antepassados falaram que Jerusalém é um lugar onde... ela fala que o Monte Gerizim, onde ela estava ali, era o lugar que eles adoravam. Só que os judeus falavam que não, que era em Israel. Isso significava o quê? Que ela queria ofertar, ela queria ir até a casa de Deus para pedir perdão, para se reconciliar com Deus, porque ela estava começando a entender que ela precisava voltar para Deus. Ela queria ir até o templo, sim ou não? Aonde que eu devo ir para falar com Deus? Agora eu quero fazer essa pergunta para você. Aonde você tem que ir para falar com Deus? Fala aí, eu tenho que ir no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Você tem que ir no secreto, irmão. A igreja, ela vai te ajudar, com certeza.
Nós temos que congregar, a Bíblia diz que nós precisamos nos ajudar um ao outro, mas sem secreto não vai mudar nada. Ir à igreja não muda nada se eu não tiver um secreto com Deus. Então eu quero fazer novamente essa pergunta para mim e para você. Como que está o secreto com Deus? Sabe? Uma vez Deus ministrou no meu coração, filho, Satanás também vem no secreto. É quando você pensa que não tem ninguém vendo, aí vem a tentação, aí vem os pensamentos, mas não tem ninguém. Jesus, Ele quer que você entenda, Ele está com você o tempo todo. Ele não te abandonou. E Ele quer ter comunicação, Ele quer que você entenda que uma conversa com Jesus pode te purificar, te preencher, fazer com que você seja saciado eternamente, para que você não fique mais desejando coisas do mundo. Porque Jesus é o único que pode me preencher e preencher você. E aí, no versículo 24, Deus é esse? Deus é esse? E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em ver? Cadê os adoradores aqui? Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E aqui está dizendo que Deus, Ele é espírito. Por isso que eu falei, na carne é impossível. É impossível andar com Deus vivendo pela carne. É impossível ter um momento com Deus se eu não ser uma pessoa espiritual. Talvez quando você vê umas pessoas aqui na frente, você pense, nossa, para que tudo isso? Para que pular desse jeito? Para que gritar desse jeito? Ou, no mundo eu e você pulava que nem um louco, um monte de coisa que Satanás fazia com a gente e ninguém falava isso. Aí quando vem alguém se entregar a Deus, a gente fica lá julgando. Sabe o que eu vejo quando eu vejo alguém pulando? Liberdade no espírito. Eu vejo que aquela pessoa entendeu que ela tem um pai e ela precisa adorar em espírito e em verdade. E às vezes eu e você somos um pouco, a gente já julga um pouco isso. E Deus, Ele quer tratar isso. Não importa se a pessoa está aqui na frente, se a pessoa está lá no fundo, o que importa é se ela está adorando em espírito e em verdade, porque é esses os adoradores que o Pai procura. A gente não pode ficar olhando quem está adorando e quem não está. O culto é para quem? Quem tem que olhar isso é Deus, não a gente. Então, para de ficar vendo a adoração das pessoas e começa a adorar a Deus. Começa a se entregar a Deus. Entenda algo, uma conversa com Jesus muda tudo. Uma conversa que você tem com Jesus muda tudo. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá. 25. Presta atenção no 25. Disse a... Eu sei que o Messias, chamado, está para... Quando ele vier, explicará tudo para... Ela começou a levar no espiritual. Aí ela, eu sei que o Messias vai vir. Ela estava de frente com o Messias, ela estava de frente com Jesus. Imagina Jesus olhando para ela, e ele, imagina a cara de Jesus olhando para ela. Ela está nem ligada que sou eu. Estou na frente dela. E aí Jesus fala para ela no 26, então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Se você pegar na palavra de Deus, você não vai ver que Jesus se revela como Messias para ninguém. Essa mulher foi a única. Porque uma conversa com Jesus, você conhece Jesus, você começa a ter a revelação de quem Jesus é. E a palavra Messias significa Salvador, diga Salvador. Ela falou, eu sei que vai vir um Salvador e que vai vir salvar todos nós, vai me explicar como que funcionam todas as coisas. E aí Jesus olhou para ela e falou, eu já cheguei, sou eu, chegou o tempo de mudar, chegou o tempo de você sair da mesmice da sua rotina e viver algo novo. Deixa eu falar algo para você, chegou o tempo de você viver algo novo em Deus. Só que para você viver algo novo, você precisa discernir o que é espiritual, você precisa pedir a água viva e você precisa saber quem Jesus é. Você precisa conhecer Jesus através de um relacionamento. E eu quero que você lembre do versículo 10, lembra que eu falei, guarda esse versículo, se puder colocar aí, dá para pôr? Foi? Vamos ler junto. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de... Deus. Repete aí comigo, dom de Deus significa discernimento espiritual. Olha lá, se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo?
quem que era que estava pedindo água? Ele não se revelou como Messias, então ela conheceu o G. E aí ele fala lá, e quem está pedindo água? Você lhe teria? Ela pediu? Ela falou, me dá dessa água? Sim ou não? Existem 3 coisas que a gente precisa fazer para a gente receber a água viva. São essas 3 coisas aqui. Você vai entender. Coloca aí, versículo 27. A gente leu 26, certo? Jesus declarou que ele é o Messias. 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma... Fala aí, as pessoas, elas se surpreendem quando vem Jesus falando com alguém. Alguém já se surpreendeu quando Deus falou com você e você falou, Deus falou comigo, a pessoa, o quê? As pessoas ficam surpresas, né? Jesus, ele quer que você entenda que o seu relacionamento com ele vai surpreender as pessoas, mas de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. Eu já surpreendi algumas pessoas já, as pessoas já falaram que eu era louco. Você é louco? Deus falou com você? Eu sou louco mesmo, por Jesus. Eu sou espiritual, é diferente. Eu tenho discernimento espiritual, não sou melhor do que ninguém, mas Deus, ele me entregou algo para que eu compreendesse isso. E aqui essa mulher começou a ter esse discernimento, Jesus se revelou a ela, ela pediu a água, mas Jesus em nenhum momento aqui você vê ele pegando um jarro d'água ou pegando o cântaro dela mesmo, falando, ó, minha água está aqui, bebe. Ele fez isso? Ele fez isso? Então cadê a água de Jesus? Jesus, ele começou a derramar a água nela, quando ele começou a conversar com ela, quando ele começou a tratar o coração dela, quando ele falou, ó, chama o seu marido, deixa eu tirar o que você está colocando no meu lugar, para mim derramar água viva aí. Ele começou a tratar ela, ele começou a falar para ela, ó, lembra que eu disse que se você conhecesse, aí ele começou a se revelar na conversa, uma conversa que você tem com Jesus, ele vai se revelar, ele vai derramar água viva, ele vai derramar, ele só não vai derramar se não tiver sede. Sabe quando você não está com sede, aí alguém oferece água, tá, quer água? Não quero, não, é que eu já estou preenchido aqui de um monte de coisa errada. Ele só não preenche se estiver assim, mas se você abrir seu coração, falar para ele, Jesus, tira aquilo que não é seu, tira aquilo que não é seu, eu quero ser purificado, eu quero ser lavado. E nesse momento que ele estava falando com ela, ele começou a purificar a vida dessa mulher, e para você entender melhor, você vai compreender melhor, a água viva, ela também simboliza a presença do Espírito Santo, nós vamos ver aqui. Então no mesmo momento que ele estava se relacionando com ela, ele esvaziou ela, ele tirou aquilo que ela estava tentando se preencher, ele colocou da presença. E quando ela entendeu quem era que estava ali na frente dela, foi aí que Jesus ele foi e entregou a água viva. Olha só o que aconteceu com ela. Imagina comigo, vamos lá, entra comigo na história. A gente leu no 27 que os discípulos chegaram, né? Ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, no 27, o que queres saber ou por que estás conversando com ela. 4:28. Então, deixando o seu, a mulher voltou à cidade e disse ao para aí. Imagina a cena, os discípulos chegando, Jesus conversando com ela, de repente a mulher parou, os discípulos olhou e a mulher olhando para Jesus, olhando para os discípulos, de repente a mulher deixou o cântaro, começou a correr, foi em direção à cidade, começou a correr. Imagina a cena comigo, o que aconteceu para ela fazer isso? Naquele momento, dentro dela, começou a fluir rios de águas vivas, porque ela conheceu Jesus, porque ela abriu o coração dela para Jesus. E irmão, vou falar uma coisa para você. Calma aí que saiu aqui. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Calma aí, tem 88 slides aqui, calma aí. A gente parou no 28, obrigado. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho. Será que ele não é o? Então, saíram da cidade e foram para onde ele Uma conversa com Jesus fez essa mulher ser tão cheia do Espírito Santo, ser tão purificada por Deus, ao ponto dela ganhar uma cidade e levar essa cidade até Jesus. Eu tentei achar quantas pessoas tinham nessa cidade, não era uma cidade muito grande, mas eu não consegui achar quantas pessoas tinha.
Mas eu fui lá e pesquisei em Guarulhos quantas pessoas tinham. Em Guarulhos existem 1.392.000 pessoas, isso em 2020, já deve ter aumentado já para mais, com certeza. Quantas pessoas tem em Guarulhos? Sabe como a gente vai alcançar essas pessoas? Quando nós tivermos uma conversa séria com Jesus, deixar Jesus tratar o nosso coração, deixar Jesus vir, nos preencher com a água viva, com uma água que flui, uma água que nunca vai acabar, uma água que sempre vai ser renovada, dia após dia, dentro de nós. E aí você vai ficar tão cheio de Deus, que você vai começar a falar de Deus para as pessoas. Quantos querem alcançar os seus familiares? Quantos querem alcançar vidas? Só que antes de alcançar vidas, você precisa ter uma conversa com Jesus. Antes de eu ir atrás das pessoas, eu preciso buscar ter um relacionamento, eu preciso ter uma comunicação com Jesus. Jesus, ele não brinca. Essa mulher aqui atraiu uma cidade, e olha só, 42. A gente leu 30, né? Foram para onde ele estava. 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do... A cidade inteira foi até Jesus. E lembra que eu disse que essa mulher falou: eu não quero mais voltar aqui para beber água novamente? Lembra que ela falou? Me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui. Só que a Bíblia ensina que ela levou uma cidade até Jesus, ou seja, ela voltou àquele lugar novamente, mas dessa vez não foi para se preencher da água do poço, mas foi para fazer com que outras pessoas conhecessem a verdadeira fonte eterna chamada Jesus. Ela voltou, mas ela não voltou a viver como antes. Sabe quando você tem um encontro com Deus? Que você vai para o encontro com Deus, aí você volta para cá e você fala: meu, tá tudo igual, mas você tá diferente. Você mudou, você vai trazer Jesus com você. A presença de Deus vai com você. Então Deus, ele quer que a gente entenda que existe um rio de águas vivas, um lugar onde ele tem muitas bênçãos para derramar. E a principal bênção é nós sermos lavados na presença dele. Só que para isso nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos conversar com Deus. E olha só o que diz lá em João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta: se alguém tem, quem tem sede de Jesus? Tem mesmo? Tem mesmo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí? Está com sede? Está com sede de verdade? Não é emoção? Porque tem gente que vive de emoção. Ah, eu não estou afim hoje. Cara, não tem essa de não estar afim. Você precisa decidir viver com Jesus todos os dias. Para de ser inconstante. Sabe por que a gente entra na inconstância? Porque a gente vive por sentimento. É o seu sentimento que fica alternando. Entenda algo, o filho não pode mais viver por sentimento, não. Sentimento não pode mais te dominar. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. E Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar, Ele vai te dar discernimento. Quantos têm sede? Guarda a sua sede, você vai derramar aqui, você vai buscar essa sede, você vai ser saciado na presença. 38. Eu queria convidar você a ficar de pé. Fique de pé. Todo mundo comigo? Não disperse, hein? Falei para você ficar de pé, mas continua aqui. Vamos ler o 37 novamente. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, vem aqui e bebe. Pode sair do seu lugar, vem aqui e beba. Quem tem sede, venha e beba. Se você não quiser sair do seu lugar, fique tranquilo. Bebe, só bebe. Se você está com sede de Deus, hoje é o dia de você mergulhar nas águas de Deus. Feche os seus olhos. Não importa o lugar onde você está, feche os seus olhos. Começa a buscar a presença de Deus.
quem tem sede. Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Com seus olhos fechados, comece a buscar o Espírito Santo, comece a pedir essa água viva. No versículo 38, Jesus diz: quem crer em mim, quem assumir um compromisso comigo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas de dentro daqueles que têm sede. Comece a buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos. Aonde você estiver, feche os seus olhos e comece a falar com Jesus. Uma conversa muda tudo. Uma conversa muda tudo. Xalarabassore.